Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Fundada no dia 3 de outubro de 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, nasceu na esteira de um grande movimento nacionalista intitulado O Petróleo é Nosso, com grande força de mobilização nacional. Hoje a Petrobras tornou-se a maior empresa do país e está presente em diversos países, sendo considerada uma peça vital do processo de desenvolvimento, graças às pesquisas e às tecnologias dominadas por essa única empresa. O Brasil conseguiu autossuficiência em petróleo e deverá entrar nos próximos anos para o seleto clube dos grandes exportadores desse produto. Mas há um outro vasto horizonte, além do petróleo, da alcoquímica, dos biocombustíveis, da energia renovável, que cobra respostas de todo o país. O Agenda Econômica de hoje vai analisar a participação da Petrobras no desenvolvimento do Brasil. Nosso entrevistado é o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli de Azevedo. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Presidente, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Sei que o senhor está cansado, foi um dia de maratona aqui no Senado. Entendeu? Eu queria começar uma coisa bem light, o senhor falando um pouquinho do perfil da Petrobras, que eu estou vendo aqui nos meus dados, é uma receita líquida de 213 bilhões de reais em 2010, um lucro líquido de 35 bilhões. Como é que a empresa se posiciona com suas congêneres no mercado internacional e no próprio país? Olha, nós somos uma das 10 maiores empresas de petróleo do mundo, em vários critérios. Nós devemos ser hoje a quarta ou quinta em termos de valor de mercado, somos a sétima em capacidade de refino, somos a 13ª em produção, somos a primeira em reserva produção, na primeira com ações em bolsa em reserva produção. Então nós somos uma das maiores empresas de petróleo do mundo, mas tem duas características que são únicas da Petrobras. A primeira característica é que nós somos a única grande empresa de petróleo do mundo que tem a maior parte de sua produção de petróleo no mesmo país e que usa essa produção de petróleo nas refinarias do mesmo país e que vende esses produtos para dentro do mesmo país. As empresas de petróleo ou são grandes exportadoras de petróleo com mercado interno pequeno ou são grandes compradoras e vendedoras para vários mercados. Essa é a primeira característica importante da Petrobras. A segunda característica da Petrobras é que ela tem uma taxa de crescimento enorme. Nos últimos 10 anos ela cresceu uma média nos últimos 30 anos ela cresceu uma média de 10% ao ano, vai crescer nos próximos 10 a uma média de 9,6% ao ano. E ela não só é uma empresa que cresce muito, mas ela está num mercado que é dos que mais crescem no mundo. Então o Brasil hoje consome de derivados de petróleo, em termos de gasolina, diesel, querosene de aviação, GLP, etc., 2,2 milhões de barris por dia. Em 2020, nós vamos estar superando os 3 milhões de barris por dia. Hoje não existe no mundo, só existem no mundo 4 países que consomem mais de 3 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos, a China, o Japão e a Índia. Só esses 4 países consomem mais de 3 milhões. Nós vamos consumir mais de 3 milhões. Então nós somos uma empresa que tem um grande potencial de produção e num mercado que cresce muito. Como é que o senhor explicaria, presidente, feita essa diferenciação, essa fidelidade ao mercado interno, de um crescimento tão constante a altas taxas, sendo que é como se a Petrobras não reconhecesse as crises, porque aqui houve baixas de crescimento, oscilações e tal, e, ao mesmo tempo, tendo essa característica de um mundo com uma instabilidade impressionante, sobretudo nessa área de petróleo, sem falar nas guerras. Né? Sem dúvida nenhuma, mas o que geralmente nós falamos na indústria do petróleo é que o futuro não foi cancelado com as crises. As pessoas vão continuar andando de carro, os aviões vão continuar voando, os navios vão continuar andando, as pessoas vão usar ar-condicionado e aquecimento, o óleo lubrificante será utilizado. Então, o consumo de petróleo vai existir independente das crises. Você pode ter uma flutuação aqui ou ali, mas nada na indústria do petróleo é de curto prazo. O tempo médio entre a primeira descoberta de petróleo e produção de petróleo são 7 anos. Uma refinaria leva 5 anos para ser montada, um gasoduto leva 3 anos para se fazer. Então, nada é curto prazo. Todos os investimentos são de longo prazo. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que o crescimento de uma empresa de petróleo
diferentemente de outros setores industriais, não depende apenas de dinheiro. Depende principalmente de você encontrar o recurso, de encontrar o hidrocarboneto. Então, quando nós falamos que nos últimos 30 anos nós crescemos 10% em média, não é que nós crescemos linearmente 10%. Nós crescemos em saltos. E esses saltos deram quando nós saímos da produção em terra para a produção em águas rasas, quando saímos das águas rasas para as águas profundas, e agora quando nós vamos sair da Bacia de Campos para a Bacia de Santos no pré-sal. Então, você precisa descobrir petróleo para poder crescer. E nós tivemos um excelente resultado exploratório. Por que tivemos isso? Porque temos uma força de trabalho extraordinariamente bem preparada, temos um investimento pesado em tecnologia e temos um conhecimento acumulado muito grande. A força de trabalho da Petrobras hoje, ela tem uma característica muito interessante, porque 51% dos nossos trabalhadores têm menos de 9 anos na companhia. Menos? Menos de 9 anos na companhia. É. E 46% tem mais de 20 anos na companhia. Então nós temos aí duas gerações de profissionais, os novos chegando extremamente ansiosos e preparados e com gás, e os mais antigos passando esse conhecimento para os novos. Esse quadro, quantas pessoas tem na Petrobras, dentro hoje, do Brasil e fora do Brasil? Nós temos hoje 77 mil pessoas do sistema Petrobras. Fora do Brasil nós devemos ter aí alguma coisa em torno de 7, 8 mil pessoas. O que gira em torno desses 77 mil? Girando em torno, considerando o pessoal de construção e montagem e o pessoal que trabalha na prestação de serviços técnicos para nós, deve ser em torno de 300 a 400 mil pessoas nas nossas áreas de trabalho. E qual o leque de atividade? Ele vai de onde? Vai da prospecção, a pesquisa do petróleo, ele vai até fertilizantes, vai até onde? Vai do poço ao fio. Porque nós buscamos petróleo, chama-se exploração. Depois de descobrir, nós desenvolvemos esse campo e passamos a produzir. Então, para produzir um petróleo. Depois de produzir o petróleo, nós transportamos o petróleo. Depois de transportar o petróleo, nós levamos esse petróleo para a refinaria, refinamos esse petróleo. Esse petróleo é refinado, nós produzimos na nossa refinaria 380 produtos. Esses produtos são entregues no mercado. Para entregar esse produto no mercado, nós temos alguns milhares de quilômetros de gasoduto, de oleodutos. Temos, na distribuição final para os postos de gasolina, para os postos de serviço, nós temos, em média, 2 mil caminhões todo dia andando no Brasil. E temos 7 mil postos de gasolina e de postos de serviço distribuídos no Brasil inteiro. Isso na cadeia, digamos, de petróleo. Além disso, nós temos produção de gás, gasoduto, botamos o gás no gasoduto brasileiro, transportamos gás para o mercado brasileiro e produzimos energia elétrica. Hoje nós temos quase 7 mil megawatts de capacidade de geração elétrica a partir de gás, que é mais ou menos a mesma capacidade de produção da usina de Itaipu brasileira, a partir da capacidade brasileira de produção. Nós temos já na Petrobras essa capacidade. Além da produção elétrica e do gás, nós também temos um enorme crescimento na área de fertilizantes. Nós produzimos a ureia e amônia, nós temos 2 plantas hoje na Fafem Bahia e na Fafem Sergipe, vamos construir mais 3 plantas e vamos ser um grande produtor de ureia e amônia no país. Agora já foi maior essa presença da Petrobras nesse setor, né? Já foi maior, mas o problema todo é que a importação, nós não fomos substituídos por outros, nós fomos substituídos pela importação, nós vamos voltar a crescer a produção. É uma determinação do presidente Lula, né? Uma orientação. É uma orientação e é também uma coisa necessária para utilizar o gás que hoje nós temos. Antigamente nós não tínhamos gás, nós não tínhamos infraestrutura de gás. Hoje nós temos. Nós temos um gasoduto, o sistema de gasodutos no Brasil que liga o gás. Você pode injetar o gás no Ceará e usar no Rio Grande do Sul. Você pode injetar no Rio de Janeiro e usar no Paraná. Naquela época não tinha isso. Mas então, tinha Petrofert. Sim, mas era localizado, mas você não tinha distribuição de gás nacional. A Petrofert vai voltar? Não, nós temos a Fafem Sergipe, a Fafem Bahia, e vamos fazer uma planta em Linhares, no Espírito Santo, vamos fazer uma planta em Três Lagoas, Mato Grosso, e vamos fazer uma planta em Uberaba, em Minas. São plantas de ureia próximas a gasodutos. Além disso, nós entramos muito fortemente em biocombustíveis. Nós temos hoje uma grande produção
Nós temos 26, 27% do mercado brasileiro de biodiesel. Temos 5,3% da produção brasileira de etanol. Vamos ser, em 2015, provavelmente o maior produtor de etanol do Brasil. Estamos construindo agora com a São Martinho a maior planta de etanol do mundo, lá em Quirinópolis, em Goiás. E voltamos à petroquímica. Né? A Petrobras foi afastada da petroquímica, voltamos para a petroquímica. Então nós temos hoje um leque de atividades muito grande. E na petroquímica, nós temos hoje uma planta que produz fio têxtil. Fio têxtil? Fio têxtil, usando o POI, né, que é um produto derivado do PET, que faz fio para tecido. Tecido, né? Há uma discussão no Brasil com essa questão da presença do Estado na economia, e isso nós passamos ao período da era das privatizações, e muita gente temia que a Petrobras fosse privatizada naquele momento. Quer dizer, a Petrobras sobreviveu a esses temores todos, e eu lhe perguntaria, qual é a vantagem de se ter uma empresa como a Petrobras na alçada do Estado brasileiro? Se me permite, presidente, só para agregar essa pergunta do Olival, hoje é uma data muito simbólica, né? 24 de agosto, onde na história do Brasil a Petrobras teve marcantemente uma data como foi da morte de Getúlio há tantos anos atrás, o criador da Petrobras, só para agregar a sua resposta. Olha, evidentemente que a história da Petrobras ela esteve vinculada fortemente à história do Brasil. Né? Na década de 50, o movimento Petróleo é Nosso foi um movimento social muito forte, com mobilização dos estudantes, dos militares e vários segmentos políticos brasileiros para garantir que o país tivesse uma empresa de petróleo. Agora, diferentemente de outras empresas, quando nós começamos, quando a Petrobras começou em 53, ela produzia um pouco mais de 2 mil barris por dia. Hoje ela produz 2 milhões de barris por dia no Brasil. E ela teve que fazer isso tendo que descobrir petróleo, diferente de outras empresas que foram criadas em cima de grandes descobertas. Ou nacionalizando grandes reservas de petróleo. No caso da Petrobras não, ela tinha que descobrir, se virar. Então ela tinha que aprender a fazer, tinha que encontrar petróleo, tinha que desenvolver tecnologia, tinha que formar pessoal, tinha que crescer. Então esse foi um esforço grande, isso é uma fantástica força da Petrobras, porque ela foi construída lutando para ser eficiente. Aliás, dizia-se que não havia petróleo. Isso, e ela mostrando o tempo todo isso. Por outro lado, ela é uma empresa que eu de vez em quando digo que ela é esquizofrênica, porque ela é, ao mesmo tempo, é uma empresa controlada pelo governo, que tem a maioria dos votos na Petrobras. O governo tem 56% das ações com direito de voto na Petrobras, portanto, na Assembleia, o governo define quais são os membros do Conselho, e tem maioria nos membros do Conselho. E, portanto, ela é uma empresa controlada pelo governo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, ela tem 60%, mais de 50% do seu capital em mãos privadas. E ela tem que prestar conta também aos acionistas privados. Então, ela tem que ser muito eficiente para o acionista privado e muito eficiente para o acionista governo. Então, ela é esquizofrênica porque tem que ser as duas coisas. Né? Então, essa situação eu acho que faz com que a Petrobras seja muito eficiente, faz com que a Petrobras seja, ao mesmo tempo, comprometida com o país e, ao mesmo tempo, seja uma empresa que tem intrinsecamente nos seus valores a brasilidade, as relações com o povo brasileiro. O Getúlio, que foi o autor da lei, assinou a lei de 2004, teve um papel extremamente importante na construção dessa máquina pública que nós tivemos no Brasil na década de 50 e que foi muito importante para a arrancada que nós tivemos de modernização do país, e a Petrobras foi parte disso. Aliás, presidente, essa missão, né, da Petrobras, que é quase que uma coisa sagrada, que os brasileiros falam na Petrobras de uma missão sagrada. Segundo o plano estratégico da Petrobras, a missão da empresa seria a seguinte: atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. A gente pediria que o senhor detalhasse um pouco isso, porque há uma grande discussão política, ideológica hoje, muitas vezes suscitada pela mídia, em torno desses dois aspectos: atender os clientes e a missão
para o desenvolvimento do Brasil. Suscita muitas interpretações conflitantes às vezes. Olha, uma empresa de petróleo, qualquer que seja ela 100% controlada pelo governo, seja ela 100% controlada por acionista privado, dada a importância estratégica do petróleo, ela nunca é uma empresa que não tem relações políticas com o governo. Sempre tem relações, ou formais, ou informais, ou diretas ou indiretas. Seja uma empresa 100% controlada pelo governo ou não. Então, pelo fato de estar na área de petróleo, as relações geopolíticas no mercado de petróleo são inevitáveis. Muitas das guerras dos últimos 50, 100 anos estão relacionadas a petróleo no mundo. Então, o primeiro elemento é esse. O segundo elemento importante é o seguinte: a Petrobras, ao definir essa missão para ela gosta de desafio, né? A Petrobras tem um mote que diz que o desafio é a nossa energia. E algumas vezes eu penso que é até demais, dá até choque, né? Porque ela quer ser uma empresa com múltiplos públicos de interesse. Então nós temos que ser muito bons para o governo que controla a empresa, nós temos que ser muito bons para o acionista que não é o controlador e que quer rentabilidade da empresa, nós temos que ser muito bons para os nossos trabalhadores que querem receber o máximo de salário, justamente ter melhores condições de trabalho, nós temos que ser muito bons para os nossos fornecedores que querem receber máximo de recursos e nós queremos reduzir o que pagamos, nós temos que ser muito bons para os nossos clientes que compram nossos produtos, nós temos que ser muito bons para a sociedade em que nós estamos em volta, porque nós temos que nos relacionar com a sociedade em volta, nós temos que ser muito bons para a comunidade científica, nós temos que ser muito bons para a imprensa, para os formadores de opinião. E não é só que nós queremos ser muito bons, mas no desafio nosso, no nosso objetivo, nós queremos ser o preferido. O que significa que você tem que ter um equilíbrio aí entre interesses contraditórios que é muito grande. Mas eu acho que ela tem conseguido, a Petrobras tem conseguido, ao longo da sua história, traçar um caminho que equilibra esses interesses. Algumas vezes pendendo mais para um lado, às vezes por outro. Nesse momento, por exemplo, nós temos a grande discussão sobre o preço de gasolina, o preço de diesel, etc. Que é um tema muito relevante, que a imprensa fica apaixonada, quando o preço está maior, e todos têm menor, tá certo? Né? No mundo do que aqui dentro. Mas quando o preço é o contrário, tá certo? Como aconteceu em 2010, isso não é uma coisa muito atraente. O fato é que nos últimos 8 anos que nós adotamos essa política, nós acompanhamos, em média, os preços nacionais com os preços internacionais. Mesmo que em alguns momentos nós estejamos acima e em outros momentos abaixo. Nesse momento nós estamos abaixo, mas estivemos acima em 2010. Claro. Então, a exploração de petróleo e as questões de meio ambiente. No próximo bloco, aguarde.